Veja só, hein? Não é? Então, quando a gente começa a ter mais passado que futuro, né? Você já vai chegando na linha assim, sua quantidade de passado já é maior, a sua relação com o tempo também vai mudando. Interessante. E há um tempo atrás eu comecei a refletir sobre isso, porque tinha algumas coisas que quando eu era mais jovem, eu olhava e parecia que aquilo ia durar eternamente, né? Parecia que você ia ter tempo para realizar todos os seus projetos, que assim, tudo ia se encaixar. E aí vai chegando numa fase que a gente começa já a pensar, será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo de fazer isso? Será que vai ser, né, na minha geração? Será que vai ser... E eu estou experimentando um pouco isso, né, dessa relação com o tempo muito mais madura, no sentido, não, agora, de fato, eu preciso focar naquilo em que legado eu quero deixar, porque eu já não tenho mais o tempo que eu tinha quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 20 anos, né? Então, essa relação com o tempo, ela também vai mudando, não só, né, historicamente, mas ao longo do meu ciclo de vida pessoal, isso também vai mudando. Interessante. Né? Talvez a gente tenha pessoas aqui, né? Eu não sei se o pessoal quiser comentar aí, né? Quem tem como é a sua relação, né? Vai deixando nos comentários aí. Como é a sua relação com o tempo na fase de vida que você tá, né? Excelente. E como a gente vai passando por experiências diferentes, de acordo com o nosso tempo de vida, né? Como você disse, olhar o tempo de uma forma diferente, aproveitá-lo de uma forma diferente, entender onde devemos alocar o nosso tempo, a nossa vida, porque tempo é vida. Quem perde tempo, perde vida. Quem ganha tempo, ganha vida, no sentido de aproveitar o tempo. A gente tem que aproveitar como? Né? A gente aproveita trabalhando, a gente aproveita com a família, a gente aproveita passeando, porque tem uma forma através da qual a gente gosta mais de usar o nosso tempo. Sim. Seja lazer, praticando um esporte, estando com a família, estando na praia. A gente, né, tem uma forma que a gente gosta mais de usar o nosso tempo. E a gente, conforme a gente vai, né, crescendo e amadurecendo e tendo novas experiências, a gente vai também mudando a forma como se nós investimos a vida no tempo e tempo na nossa vida, né, nessa distribuição. É uma gestão, né? Eu creio que a gente não pode ignorar a questão da gestão do tempo. Por mais que seja algo muito clichê, né? Gestão de tempo. Mas é algo muito precioso. Quem perde tempo, perde vida. Então, se você tem o costume de dormir até as 14 horas da tarde e, enfim, não produzir nada durante o seu dia, você está perdendo tempo de vida, né? E é interessante dizer que os desafios que a palavra de Deus nos coloca, né, de vivermos de uma forma relevante, de vivermos de uma forma atuante, de servindo ao rei e ao reino, né, é algo que também nos convida a pensar nisso, né, de como gerir o tempo a partir, enfim, do meu dia a dia, né, o que é mais importante. E a gente entra numa definição também muito interessante que Christian Barbosa usa no seu livro, né, a Tríade do Tempo. Depois a gente vai falar um pouquinho desse livro. Mas ele vai definir o tempo como aquilo que é importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial, né? O importante, ele vai dizer que é algo que teria que ocupar, talvez, a maior esfera e a esfera mais importante que a gente tem é trazer as coisas para a caixinha do importante, né? E não tornar tudo como algo urgente, né? Algo como se fosse rápido, urgente, não deu tempo e agora o que a gente faz? Porque a gente acaba sendo dominado pelas demandas do urgente. Tirania do urgente. Tirania do urgente, né? Não, tem que ser agora, é aqui e agora. Até as decisões, né? O pessoal usa aí como gatilho para venda, é urgente. Né? A venda, você tem que tornar o seu produto urgente, escasso, a venda urgente, escasso e tal, são os gatilhos, de escassez. Né? Isso, é heurística, né? Então, assim, são esses gatilhos, né? Então, o que eu acho que é muito interessante que ele coloca no livro, que para mim, assim, foi bem significativo, é que ele traz uma estatística. Importante, urgente e circunstancial. O importante é, por exemplo, cuidar da nossa saúde. Saúde física, saúde espiritual, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, os nossos estudos, enfim. O que é importante para você? Sabe, o importante. O importante é fonte de satisfação. Quando você fez a sua dieta, você foi lá na academia, você tem uma sensação de que, uau, missão cumprida. Você passou na prova de inglês, uau, missão cumprida. Entrei no vestibular, uau, missão cumprida. O importante sempre traz satisfação.
Já o urgente é o que aparece de última hora. E o urgente, ele diz que sempre é fonte de estresse. Seja levar um filho no hospital, caiu, bateu a cabeça, tem que sair correndo, ou seja, coisas que aparecem, eu preciso falar com você, tem que ser agora. E você não tem tempo para falar com a pessoa, você vai ter que falar para a pessoa, você vai precisar esperar. É urgente? Para a pessoa talvez seja, mas talvez tenha que esperar um pouquinho. E vai ter um estresse, vai ter uma angústia. Exatamente. Então, o urgente sempre é demanda de estresse. E o circunstancial, que é aquilo que a gente às vezes gasta muito do nosso tempo, ele acaba sendo fonte de frustração para a gente. Não acredito que eu fiquei 2 horas rolando a página do Instagram e não li a minha Bíblia. Né? Frustração, é satisfação, é estresse e frustração. A sensação de perda, né? Tem um pouco de luto no circunstancial. Exatamente. Tipo assim, matei o tempo, perdi o tempo. Então vem essa sensação de luto também, né? Isso. De assim, não tem como voltar atrás. Você põe o carro numa estrada e o circunstancial é justamente isso. É você trafegar por essa estrada e não vai chegar em lugar nenhum. Ela não vai te levar para lugar nenhum. Você matou o tempo. E hoje em dia, provavelmente, o circunstancial, se a gente não tomar conta, não gerir o nosso tempo, ele vai tomar conta da maior parte da esfera dessa tríade, né? Dessa trilogia, né? Dessa divisão, né? Essa questão também, ela tem crescido muito porque tem um aspecto químico nisso, né? Principalmente quando você perde tempo relacionado a redes sociais, ao prazer que você sente, né? A dopamina ali, de ficar preso naquele movimento tecnológico, né? Naquela relação tecnológica. E isso faz com que outros fatores, né? Aí, químicos mesmo, interfira na sua decisão de como você vai usar o tempo. Exatamente. Né? Então, talvez gerações anteriores tinham esse gatilho a menos, né? Então, você não tinha esse outro amplificador do mau uso do tempo, né? Que é, se você está viciado em dopamina, né? Ou você sente necessidade, né, desse prazer, você acaba usando muito mais o seu tempo para aquilo que te dá prazer. É verdade. E você tocou num ponto interessante aí, que é a questão do que você define com o seu tempo. Um aspecto fundamental é entender que a utilização do nosso tempo é algo que parte de nós mesmos. Ou eu sou dono do meu tempo, ou circunstancialmente ele vai ser dono da minha vida. Eu vou viver a cada circunstância entendendo que eu preciso seguir o caminho para esse ou para aquele lado, a depender do que acontece. Eu sou uma bomba relógio que explode a cada momento que algo inesperado acontece. E por que eu tenho tantas coisas inesperadas acontecendo? Porque eu não trabalho o meu tempo. Eu não penso que eu sou o dono, eu preciso remir o meu tempo. Exatamente. Né? Exatamente. Ensina-nos a contar os nossos dias, não é verdade? E assim, eu acho que o que ele também coloca tem tudo a ver com Elana e Eloy estão falando, que você está falando, que ele diz que a gente divide entre importante, urgente e circunstancial, a gente coloca mais tempo no que é urgente, ele coloca lá uns 36%, 37%. Isso. Ele coloca no importante, coloca no circunstancial uns 33% e no outro uns 30 e pouco. Divide mais ou menos assim. Né? Muito parecido, mas o urgente ganhando, o urgente circunstancial e o importante por último. E ele diz que tem que ser como? 70% no que é importante, 20% no que é urgente e 10% no que é circunstancial. É uma mudança significativa. Porque a gente tem a demanda do importante, ou seja, você tem que estudar, fazer sua faculdade, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ir no médico, você tem que passar tempo com a sua família, você tem que dedicar tempo, enfim, trabalho. Então, assim, o importante tem que ser 70% do nosso tempo. Depois o urgente e depois o circunstancial. Só que a gente tem o urgente, o circunstancial e por último o importante. Então a gente muitas vezes, essa é a explicação do porquê muitas vezes as pessoas não conseguem, por exemplo, evoluir na sua vida, nos estudos ou na sua saúde. Nossa, eu não consigo colocar isso em prática. Como diz toda mãe, né? As 24 horas são as mesmas. Para você, para fulano, para fulano. Né? As 24 horas são as mesmas. Os pais falam isso. Né? Exatamente. E as 24 horas, de fato, são as mesmas. Foi a mesma para Moisés, para Elias, para Sócrates, para Platão, para Amós, para Obadias, para Jesus, para Paulo. E para a gente também, as 24 horas. E a gente precisa realmente viver cada dia como uma dádiva. É isso aí. Porque o tempo, ele é só isso aqui mesmo. Né? Veja que